Olá, boa noite. No ar o PUC TV Esportes desta quinta-feira, dia 29 de maio. Vamos até às 8h15 com muita informação e opinião. Ontem no Serra Dourada, o Goiás empatou por 0-0 com o Vitória. O Araújo se despediu hoje à tarde do time, vai para o Santa Cruz. E o Vila Nova, hein? Vai para o quarto técnico no ano. Valdemar Lemos foi embora. E o Atlético se prepara para pegar o Icasa em Juazeiro do Norte no sábado à noite. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp, é o 62 9693 4800. Hoje nos comentários o Cleison Teixeira e o Dante Keller. Tudo bem, Dante? Oi, Pasquetto, tudo bem? Oi, Cleison. Oi, amigos de casa. Por incrível que pareça, a gente vê e ouve cada absurdo, cada loucura. E sabe o que é pior? Nós nem podemos dizer que é novidade. E aí, Cleison, tudo bem? Tudo bem, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite aos amigos de casa. Rapaz, eu tô querendo falar daqui a pouco dessa entrevista coletiva hoje na Seleção Brasileira, principalmente do Marcelo. Quero analisar um pouco mais de profundidade a resposta dele com relação a uma pergunta muito inteligente feita por um repórter. E sabe quem estava lá na coletiva? Quem? Quem é ele? Raimundo Nonato. Joelhinho grosso. André Isaac, de Petrópolis para o mundo. Cadê o André na tela? Vou fazer igual o da Atena. Me dê imagens do André. André que hoje está na Vila da Imprensa. André, boa noite. Boa noite, Pasquetto. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado da PUC TV Goiás. Estamos aqui na Vila da Imprensa. Fica uma distância aproximadamente, né, gente, uns 2 quilômetros da Granja Comari. É isso aí, aproximadamente uns 2 quilômetros da Granja Comari. Essa estrutura foi montada por um empresário da cidade, que é proprietário da Vila Sangale e de outros empreendimentos na cidade. É uma micro cervejaria, é um bistrô, é um local muito bonito, é um local de visitação, um local fantástico aqui em Teresópolis. E ele construiu essa estrutura aqui. Temos um estúdio aqui para fazermos o programa. Aqui nós vamos fazer também o programa do próximo domingo, o PUC TV Esportes e também o Brasil Esportes. E aqui existe a internet rápida, impressora, televisão, enfim, toda a estrutura, cafezinho, suco, toda a estrutura para a imprensa construída por esse empresário da cidade. Agora, o melhor eu vou te contar agora, Pasquetto. O quê? Você não imagina. Cada vez que o membro da imprensa vem aqui, ganha 2 tickets. E aí pode escolher um suco ou um chopp de 500 ml. Você tomou o suco, né? Suco. Eu sei disso. Aí eu lembrei do Aloysio Sangue Bom, né? Que jogou lá no Saint-Étienne, junto com o Alex, né? E ele, no primeiro jogo lá com o Alex, eles perderam a partida. Aí chegaram com engradados assim de cerveja e falaram para ele beber. Falaram, por que eu tenho que beber? Não, aqui é o patrocinador, vocês têm que beber. Aí ele olhou pro Alex e falou, Alex, eles não sabem com quem que estão mexendo, né? Então é a mesma coisa que agora, né? Aí eu falei, Michael, eles não sabem com quem que eles estão mexendo. Ô André, o rapaz da foto tá aí, tá tudo bem, né? Olha, mas aqui é um local fantástico, um local muito bom. A gente tem uma condição muito boa de trabalho na Granja Comari e também aqui nessa Vila da Imprensa. Existem muitos jornalistas que vêm aqui finalizar o seu trabalho, pois lá na Granja Comari até certo ponto fecha algumas partes da sala de imprensa. Então o pessoal vem aqui finalizar o seu trabalho. Tem gente da imprensa de fora que trabalha dia e noite. Então um espaço muito interessante. E aqui a gente vai desenvolver o nosso trabalho de hoje e contar o que aconteceu com a Seleção Brasileira nesta quinta-feira, Pasquetto. Tá legal, daqui a pouco os questionamentos do Dante, do Cleison sobre a quinta-feira da Seleção Brasileira. E só uma pergunta, o rapaz da foto tá aí, tá tudo bem com ele, né, André? O rapaz da foto tá aqui. Rapaz da foto daqui, nosso Maico Paranhos, comandando aqui hoje ele conheceu o grande ídolo dele, né? Foi. Está aqui comandando as imagens, sempre com muita qualidade. O telespectador fica sem entender, mas infelizmente essa nós não podemos contar no ar. Daqui a pouquinho eu conto para os companheiros e daqui a pouquinho volta o André Isaac, porque agora o Goiás está na área. Empatou ontem com vitória por 0-0 e a Luciana Vitorino acompanhou tudo.
Estar no G4 não foi motivo para o goiano sair de casa em uma noite fria no Serra Dourada. Para esquentar de uma vez a partida, as duas equipes apostaram na velocidade, tanto Goiás como Vitória. E por um milagre, o time goiano não abriu o placar com este voleio do Danilo. Defesa espetacular do goleiro Wilson. Não demorou para Lineker ter a sua chance também. Mas o Vitória também teve a sua. Willy colocou Souza cara a cara com Edson e o chute do atacante saiu em cima do goleiro. Apesar das chances, nenhum dos times tiveram categoria para fazer o gol. Já na etapa final, Vitória começou melhor após Jorginho corrigir os defeitos. Souza quase abriu o placar. Daí em diante, uma avalanche de erros. Do Goiás, principalmente nos cruzamentos. E do Vitória, com passes errados. E quando tinha uma chance, era desperdiçada. E o Vitória não ficou atrás, não. Olha o que o William Henrique conseguiu fazer. Com o gol aberto, perdeu o equilíbrio, se embolou todo e perdeu a chance de fazer o gol. E ainda teve essa dividida do Ramon com o goleiro. Fim de papo, fim de partida, 0-0, resultado ruim para os dois lados. No primeiro tempo, nós tivemos um início de primeiro tempo não muito bom, 10 minutos. E depois dominamos o jogo, fizemos um jogo bom, fomos para cima, não fomos muito contundentes, mas tivemos um volume de jogo bom. Nos últimos 10 minutos ali a gente sofreu um pouquinho, porque o Vitória cresceu, essa coisa toda. O segundo tempo foi todo nosso, nós dominamos o tempo todo. Tá longe de ser aquela equipe que a gente quer ainda, mas assim, eu fico muito feliz com a prestação que essa garotada mostrou, não se intimidou, jogou e eu acho assim, foi um ponto que somamos, apesar de ter perdido 2, mas esse ponto vai ser importante e nós vamos continuar firme e forte na nossa busca de objetivos. Quando o Ricardo Drubski fala assim, está longe da equipe que a gente quer, é porque ele tem um bom sistema defensivo e o ofensivo nem tanto? Seria isso, Dante? Não, eu acho que está longe é porque é um início de trabalho. Ele chegou agora e ele começa a trabalhar e ele não sabe ainda nem com quem vai trabalhar. Mas eu não sei se você se lembra da última vez que eu participei do programa, foi na terça-feira. Anteontem. Aí você me perguntou como é que faz. O Davi sem não os joga. Caras. Não tem o Davi e não tem o lateral direito. Como é que Thiago faz? Mendes. Eu falei assim, você não preocupe com isso, que o Goiás sempre tem uma nova solução. E aí está, o garoto apareceu, o Rodrigo, uma surpresa agradabilíssima. Os 3 meninos da frente mostraram realmente que o Goiás está bem servido. Esses meninos ficaram um bom tempo à espera e outros vêm por aí. Esse Rodrigo é de uma humildade, você vê o cara conversar, não, eu só tô aqui porque eu tô lutando, eu tô brigando e eu vou vencer na vida, eu tô sozinho aqui em Goiânia porque eu quero e eu vou. Quer dizer, de uma humildade fora do comum. Eu acho que tá longe por causa disso, eles só estão começando. E um detalhe muito importante, o que chegam a fazer com o Vitor é desumano. O Vitor foi para uma entrevista, falou, olha, eu espero que continue só com vaias, porque eu também tenho filhos, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho pai, eu tenho mãe. Agora, se continuar aí com vaias, pode deixar que com isso eu vou dar a volta por cima de novo. Eu já fiz isso outras vezes. Aí o cara perguntou, mas você tem potencial para isso? Ele falou, pelo amor de Deus, se eu achasse que eu não tivesse, eu não estava aqui não. E aliás, o cara já mostrou tantas vezes que tem potencial para isso. Eu estou lembrando do lateral esquerdo que o Goiás teve uma certa oportunidade. Aquele que está no Atlético, qual time que é aquele menino? No Atlético Mineiro? Qual que é o lateral esquerdo? O que estava no passado? William Matheus. Eu estou lembrando da covardia que fizeram com o William Matheus e acabaram tendo que engolir essa maldade, porque passa da crítica, passa do absurdo para covardia, maldade. Usar um microfone para bater tanto no ser humano passa da crítica. É maldade. Ah, a torcida faz isso. Não, a torcida não faz porque quer, não. Que ela ouve dizer, porque muitas vezes ela fica com o rádio, escutando no rádio. Então é maldade, covardia. Eu não entendo como tem coragem de fazer isso. Cleison, e o jogo ontem 0-0 foi ruim para os dois, como disse a Luciana? Foi sim, como disse a Luciana, e o próprio Drubski, né? Na verdade ele ficou naquele debate com ele mesmo, né? Ao mesmo tempo que
que ele comemorou o ponto ganhado, ele lamentou os 2 pontos perdidos, né? E comemorando também a atuação dessa garotada que o Dante citou, que o Dante acabou falando, isso ficou visível na partida de ontem. É bom também, porque o Goiás normalmente revela jogadores e está conseguindo revelar alguns jogadores interessantes, vai contribuir com o Goiás. Dos 14 jogadores que o Goiás utilizou ontem, na partida, 6 formados no próprio Goiás. Então isso é importante, é muito bom, quase 50%, né, da equipe que atuou ontem, dos 14 utilizados, os 11 que começaram e mais 3 que acabaram entrando no decorrer do jogo. O Goiás tinha 6 formados por ele mesmo. Então é muito bom, é importante. Agora realmente lamenta-se os 2 pontos perdidos. O Goiás era o favorito contra o Vitória, mas a gente já destacava essa dificuldade em função dos desfalques, né? O Goiás perdeu jogadores importantes que poderiam de repente mudar a história do jogo. O Davi é muito importante, jogador na bola parada, traz muita dificuldade, né? Ele contribui muito nesse quesito e o Goiás sentiu muita dificuldade, porque o Vitória marcou muito bem. O Jorginho já se mostrava muito preparado para esse jogo, porque conhece bem o Goiás e pelo fato de ter passado aqui, ele conhece bem o futebol goiano. Então, o Vitória veio armado para tentar parar o Goiás e foi feliz no seu intento. Deixa eu fazer uma homenagem aqui, nem é homenagem, fazer uma lembrança e uma justiça. O Goiás viveu os seus grandes momentos no futebol graças aos jogadores que revelou. Isso tudo começou com o Márcio Fleury, Marcinho. Passou pelo Joel Marcelino, a gente brincava, Joel Galinha Preta, que era um goleiro e depois foi para a base, e o Matinha trabalhou nessa época também. E agora, por último, o Luvanor passou por lá. O Vicente Emídio, é Vicente Emídio, né? Que foi diretor da base. Vicente Emídio é um baluarte que merece um respeito muito grande da minha parte. Tem outras pessoas hoje também. É o Augusto que tá o lá, Augusto, mas o Guará também merece um respeito muito grande, um excelente trabalho. Sem esquecer rapidinho do outro que passou depois do Matinha. O Allan Kardec. Não, outros que revelaram jogadores também que eu queria lembrar, mas... Quem foi diretor da base depois que jogou futebol foi o Raimundo Queiroz. Não, mas é desse pessoal aí que trabalha lá dentro do campo constantemente. Benevan? Não, esse pessoal aí mesmo. Eu quero lembrar deles. Também trabalhou na base. Lembrar deles e parabenizá-los. O Lucinho trabalhou. Lucinho trabalhou também. Lucinho Fantato, agora lembrei. Fantato, Lucinho, do samba. Eu quero parabenizar esse pessoal. Não sei se o Jailton Santos também. Não, o Jailton também prestou um grande serviço. Mas esse pessoal, desde o Matinha, daquela época, do Márcio Fleury, parabéns para eles, que sempre o Goiás fez bons trabalhos, revelando jogadores. E preste atenção nesses meninos aí, que a gente, por um minuto, chegou a pensar que eles não teriam oportunidades, estão todos aparecendo aí. Vamos lá com os gols da Série A do Brasileirão. Série A que ontem teve um 0-0, Sport e Grêmio. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0. Gol do Guerreiro. E falha do goleiro Fábio, né? E mérito do Guerreiro que chutou. Isso aí foi excesso de confiança? Ou a bola deu uma quicadinha e matou ele? A bola deu uma quicada, atrapalhou um pouco. Mas méritos pra mim também pro Guerreiro que chutou. O atacante tem que chutar. Atlético Paranaense 2, São Paulo 2. O Badi fez 1-0 para o Atlético. O Rogério Ceni empatou para o São Paulo de pênalti. Cléo 2-1 Atlético Paranaense. E Luiz Fabiano. O fato lamentável aí são as publicações próprias do Atlético Paranaense. No site dele. No seu site, denegrindo imagens, coisas assim que não cabem na área jornalística. Colocaram que o São Paulo é um time de Bambis e não sei o que tem, no site oficial do Furacão. Primeiro ele lamentou a arbitragem, que realmente prejudicou o Atlético Paranaense. Pois é, esse gol aí, a bola pegou involuntariamente. Seria 2-1 pro não, o pênalti. O pênalti foi brincadeira. Sim, o pênalti que deram, né, a favor de São Paulo. Agora essa fato de chamar os jogadores de São Paulo de Bamba, esse tipo de situação, isso aí já ficou chato, né? Isso aí já tá... E um pega também muito grande entre o menino do Botafogo, o Sheik e o Lúcio. E o STJD vai analisar. O Criciúma venceu o Curitiba 1-0, gol do Fábio Ferreira. Aí o Botafogo bateu o Palmeiras por 2-0. O jogo foi em Presidente Prudente. Os Sebadios e também o Bolatti fizeram os gols do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Vou nessa aqui hoje, hein? Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite!
loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baioc Imóveis, 4008-8888. Corta pra geral, igual o Marcelo Rezende agora. Corta pra geral, aí. Vai lá. Araújo se despediu hoje. Um abraço, fez o que tinha que fazer. Goiás deu o devido reconhecimento ao Araújo, Cleison? Acho que sim, o Goiás já havia prestado antes algumas homenagens ao Araújo e foram merecidas essas homenagens. É o maior artilheiro da equipe esmeraldina, então é um jogador que está se despedindo, não se enquadra hoje no perfil financeiro do Goiás. E é claro que o Goiás precisa hoje de jogadores que possam render um pouco mais do que vinha rendendo o Araújo. Mas sai sim com todo o reconhecimento e ele vai tentar o espaço dele agora na equipe do Santa Cruz. E o Araújo, Dante? Bom, o Cleison está falando que sai recompensado, é isso, Cleison? Isso, eu não sei qual foi a recompensa. O Goiás hoje fez homenagem ao Araújo. Já havia prestado antes homenagem a ele, fazendo um quadro como artilheiro da história do Goiás, e teve outras homenagens. E deixou também que ele ficasse até o final do contrato. Eu espero que ele. Eu espero que seja alguma coisa lucrativa para ele, porque é um cara que é uma das maiores personalidades da história do Goiás. Agora, também ele não está encerrando a carreira, ele não quer parar, ele quer continuar, vai para outro lugar. Mas futuramente eu acredito que o Goiás deve muito para o Araújo. Eu acho que o Goiás precisa continuar. Não vejo que tá bom por aí com essas homenagens, não. Araújo, mais uma renca de nego do Goiás, né? Quando falaram no Goiás que merece homenagens. Estava disponível, ele fez questão de falar. O Araújo, isso aí seria horrível pro Goiás, do Goiás. Porque ele falou, o Araújo é um jogador do Goiás, faz parte do pelo Goiás. Menos recuperou a questão moral, né? Isso aí no bolo até o fim do contrato. O Araújo é um jogador eu vejo. Quem quiser pode vir fazer a proposta pro Goiás, mas nós vamos analisar. Mas agora o Araújo não está jogado as traças, não. Isso aí foi, quer dizer, recuperou pelo menos, mas eu vejo assim, que o Araújo é uma pessoa, é um ser humano que o Goiás deve muito a ele. Quando ele não quiser mais jogar futebol, Araújo, vem aqui que tem um emprego para você. Alguma coisa nesse nível. Porque ele é diferenciado. Né? Nesse caso, Dante, eu acho que de repente até eu reconheço. A gente fala dever muito, mas ele está ganhando para jogar. Ele não fez jogar. Fala assim, eu acho que você quer dizer o reconhecimento. Demais, né? Eu concordo contigo, é o reconhecimento. Ele deu demais, ele deu muito. Claro, mas também ganhou. Fala assim, o reconhecimento que eu acho importante pro ídolo. Eu acho que ali foi. Eu nem acho que ele ganhou dinheiro no Goiás. O suficiente. Eu acho que ele ganhou no Goiás dinheiro suficiente para pagar o que ele fez. Ali acho que foi um negócio bem fora, mútuo, né? Bem mútuo. O Goiás buscou ele no Porto de Caruaru, pôs ele para jogar aqui, o vendeu na hora certa para o Japão, ele ganhou dinheiro lá, ganhou na Arábia, e aqui no Goiás também fez demais, e a torcida tem o dever, assim como o Arley, Araújo e outros ídolos, de reconhecer o que foi feito pelo Araújo no Goiás. No próximo bloco, tem o André Isaac, ao vivo lá de Teresópolis com a seleção brasileira, e tem também o Vila Nova. Ei, Vila Nova, daqui a pouquinho. Algumas mensagens aqui no WhatsApp, o 6296934800. O melhor foi o Felipe Macedo e vocês não falaram dele. Foi bem mesmo, o zagueirão. Zagueiro, exatamente. Do Goiás. Muito bom, garoto. Foi titular pela primeira vez. No contexto geral, né? Isso. Meu nome é Flávio do Veracruz 2. Olá, Pasqueto. O Danilo do Goiás vem tendo várias chances e não corresponde. Será que já podemos vaiar o mesmo? Vaia não, gente. Isso aí parece vandalismo. Essa situação aí, o cara fala com as... Olha aí. O cara ontem, um lance dos mais bonitos. O cara tá aqui tem 3 dias. O cara vem no ar para perguntar se pode vaiar. Pode fazer o que você quiser, cara. A boca é sua. A consciência é sua. Faz o que você quiser, ué. Vamos lá com o Vila Nova. Vila Nova que trocou de técnico. Valdemar Lemos foi demitido ontem. Vamos lá, Luciana Vitorino. Se para Valdemar Lemos os resultados iriam chegar após a parada para a Copa do Mundo, para a diretoria, não. O técnico não resistiu ao cargo e foi demitido na noite desta quarta-feira.
Ficou 16 dias comandando o time. O saldo foi negativo. Em 4 rodadas, nenhum ponto conquistado e 10 gols sofridos. A gente faz uma tentativa numa mudança de técnico, né? Para, de repente, a gente pode acertar, e não que o Valdemar tenha qualquer tipo de culpa. Ele veio, trabalhou, não teve muito pouco tempo, né? É uma pessoa de um caráter fantástico, mas os resultados não aconteceram. Então a gente tentou essa mudança e tomara que ela surta efeito contra o Bragantino. Rony não deu pistas do novo técnico e a preocupação em encontrar algum no mercado não é tanta. Antes do recesso, o Vila ainda jogará contra o Bragantino, que ocupa a 13ª posição, no Serra Dourada, e contra o Joinville, que está no G4, em terceiro, fora de casa. A gente está falhando realmente no planejamento. Agora, nós não estamos no momento de planejar nada, nós estamos no momento de apagar o incêndio, de tentar resolver os nossos problemas. A Série B está voando, o tempo está passando, as rodadas estão acontecendo e a gente não está pontuando. Então nós temos que criar uma estratégia emergencial para a gente salvar a equipe, e aí sim a gente sentar, rever os erros, né, e aprender com eles e criar um planejamento para a próxima temporada. O perigo, né? Quando é o tal de apagar incêndio, o fogo pode aumentar, vira uma desgrama. A verdade é essa. Depende do líquido que você vai... Me perdoe o palavreado, mas tá custoso. Depende do líquido que você vai usar para apagar esse incêndio. De repente você vai pegar uma água ali, acaba pegando gasolina e foram corretos com o Valdemar, Cleiton? Não foram. E um detalhe me chamou a atenção, porque quando o Valdemar deu as declarações lá depois da partida contra o Ceará em Horizonte, onde ele diretamente criticou a alta cúpula do Vila Nova, porque o Rony estava do lado dele. O Rony estava do lado do Valdemar. E o Valdemar muitas vezes citou o Rony nessa questão e cobrando inclusive mais autonomia para o Rony e para o Tim, porque de acordo com as palavras do Valdemar, não estavam dando a eles a liberdade necessária para executar o trabalho deles, né? Então aquela situação acabou pegando... O Rony mesmo nunca reclamou disso. E o Rony, exatamente, ele mesmo nunca reclamou, mas também não questionou o Valdemar. Aí depois na entrevista coletiva hoje ele assumiu para ele e para o Tim a responsabilidade de ter demitido o Valdemar Lemos, né? Então, e essa reunião não foi convocada por ele, né? Pelo Rony e pelo Tim com os demais membros da diretoria do Agora, Vila. a notícia é que mandaram o Rony demitir, que a demissão veio de cima. É o que eu também acredito. Agora, isso mostra por que o Vila Nova está nessa situação. É custoso. Não há uma linha de comando pense única e exclusivamente que entenda de futebol. De onde que partiu essa notícia de que se não foi o Rony, se não foi a diretoria que você se coloca, de onde partiu essa notícia? Qual notícia? Que você está colocando que veio Não, a notícia é que ontem... Pois é, a notícia veio de onde? Não, a notícia... Não, ontem aconteceu uma reunião à noite no Onésio Brasileiro Alvarenga entre os diretores do Vila, e nessa reunião definiram pela demissão do Valdemar Lemos. E quem deu essa notícia? Todos os órgãos de imprensa, inclusive... Não, assim, quem passou a notícia? Os repórteres estavam lá, Dante, presente. Não, mas quem passou para os repórteres? Se não são eles, estavam lá vendo. Se não são eles e não são Rony. Isso aí é Guto que passa. É Guto que passa. Esse povo que... Geso, esse presidente que saiu, que não prestou conta. Esse povo que passa. Esse povo é que vive ali. Esse é o pior povo. Guto, Geso, Mazide, Mazuda. Esse é o pior povo que tem dentro do Vila Nova. Essa raça paga jornalista, nem diria que é jornalista, paga o povo para passar essas notícias. Isso acontecia quando era o Paulo Diniz, uma das pessoas mais íntegras que o Vila Nova viu. Esse povo vive fazendo isso, inclusive paga a imprensa para fazer isso. Agora o Vila Nova, eu estava olhando, o Vila Nova tem uma saída. Como é que chama aquele estatuto do torcedor? Se algumas pessoas interessadas, longe dessas aí, hein, gente, interessadas, podiam pedir uma intervenção dentro do Vila Nova, cabe uma intervenção, eu já olhei juridicamente, já consultei, cabe uma intervenção para pessoas do bem exigirem prestações de conta dentro do Vila Nova, coisa que o Guto não fez, coisa que um punhado de gente lá não fez, certo? Cabe intervenção.
É só algumas pessoas do bem procurarem uma intervenção dentro do Vila Nova que é possível fazer, para que prestem contas e criem sócio-torcedor. Coisas assim, não é para fazer porcaria igual querem fazer, não. É coisa do bem, cabe, intervenção. Ontem à tarde, o presidente do Vila, no comecinho da noite, confirmou que teria reunião, o Rodrigo Nogueira. Ele confirmou que teria reunião, o presidente executivo do Vila, em entrevista às emissoras de rádio e de televisão. Conheça a Vivari Móveis e Decorações. O que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você tem elegância e deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811. O telefone é o 3541-0577. Vamos voltar para Teresópolis com o André Isaac ao vivo, Seleção Brasileira. Hoje o André está na Vila da Imprensa, lá em Teresópolis. E como é que foi a seleção hoje, André? O dia da Seleção Brasileira, André? É isso aí, só mais um detalhe em relação à Vila da Imprensa, uma iniciativa da empresa Dream Football, que vai trazer no próximo dia 15, nós vamos ter a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva com o Luiz Figo, grande craque português. Ele estará aqui em Teresópolis, estará aqui na Vila da Imprensa, e nós teremos a oportunidade de participar também. Hoje, no dia da Seleção Brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari pela primeira vez esboçou o time. Apareceu o sol pela manhã. Fazia tempo que o sol não aparecia aqui, desde que nós estávamos aqui no último sábado, era só nevoeiro, era só neblina. Hoje apareceu o sol, de madrugada chegou a fazer 7 graus, e aí com o sol a temperatura chegou a 19 graus hoje aqui em Teresópolis. À tarde, o tempo fechou de novo. Mas tivemos a oportunidade de ver o técnico Luiz Felipe Scolari esboçando a primeira formação titular. E ele repetiu a escalação da Copa das Confederações. Vamos ver como foi o dia da Seleção Brasileira. Depois de 3 dias de neblina, o sol apareceu na Granja Comari. E aos poucos a seleção vai mostrando a sua cara. Primeiro treino com formação titular e Felipão escalou o time que ganhou a Copa das Confederações no ano passado. Com Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Depois do treinamento veio a entrevista coletiva. E o lateral esquerdo Marcelo, que vai disputar a sua primeira Copa do Mundo, não gostou de uma colocação feita por um repórter, de que o futebol brasileiro não revela mais craques como antes. Tu acha mesmo que o Brasil não está formando craque? Essa pergunta é tua? Porque falar que o Brasil não está formando craque, pô, é só você ver nossa seleção, ver vários jogadores que não vieram para a seleção, que estão arrebentando na Europa, estão arrebentando no Brasil. E a entrevista teve mais momentos descontraídos. Primeiro, com o aniversariante do dia. Eu acho que meu perfil não foge muito do pernambucano, né? Porque o pernambucano é cabra macho, arretado. Não desiste nunca, assim como os brasileiros também em geral. E depois, com o quase aniversariante no dia da estreia na Copa. É a sua primeira Copa do Mundo. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer ser brasileiro? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou para pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? Meu aniversário? Nem lembro a pergunta, velho. Tá ruim. Deu ruim lá aí, velho. Tá aí o momento de descontração na entrevista coletiva. Foi o Wagner Menezes, da Rádio Tupi, que acabou fazendo essa pergunta. Ele confiou no Wikipédia. O Wikipédia é um site que é uma enciclopédia em que os próprios internautas a atualizam.
e haviam colocado lá 12 de junho, o aniversário do Marcelo, lateral da seleção brasileira, quando na verdade era 12 de maio. E aí acessaram o site da CBF na hora, e no site da CBF estava correto. E quem atualiza o Wikipédia, as pessoas que atualizam, hoje à tarde já estava atualizado para 12 de maio mesmo, a real data do aniversário do Marcelo, lateral da seleção brasileira. Pasqueto. Ok. Ô Dante, algum questionamento para o André Isaac? Olha, André, eu concordo com o Marcelo, com esse fato aí de que existem craques, né? Existe o Neymar, existe o próprio Marcelo, um futebol acima da média, né? O Oscar, são jogadores, né, de um bom nível, e eles só vão estar aí mesmo no patamar com conquista de Copa do Mundo, conquista de mundiais. Ronaldinho tá saindo agora, tá jogando até hoje, o Gaúcho, um craque. Tem craque sim, eu acho que tem. Tem craque, Cleison? Até o teor da pergunta, o André sabe bem, até disse no início que eu queria falar dessa situação do Marcelo, porque eu vejo de duas formas: ou ele tem muito QI ou ele tem pouco. Ele tem muito porque ele na verdade, ele meio que distorceu um pouco o teor da pergunta do rapaz, inteligente, porque foi uma pergunta daquela que serve de armadilha pro jogador, porque o cara começou perguntando, porque ultimamente o Brasil, o último jogador craque do Brasil que foi eleito o melhor do mundo foi o Kaká, tem 10 anos de hiato. 2007. E ele ainda falou, o Brasil tem muitos bons jogadores, craques, mas não o suficiente para ser eleito o melhor do mundo. Por que há essa diferença do Brasil não revelar o craque para ser eleito o melhor do mundo? Né? E aí eu pensei, ou ele foi muito inteligente para fugir da situação, ou ele realmente não soube responder e aí apelou com uma pergunta sem entender realmente o teor da pergunta, porque ela realmente ela é muito pesada nesse sentido. Ela é muito fora de lógica também, né? Não, muito porque lógica. O Brasil tem que ter o melhor jogador do mundo todo ano. Não, ele não falou isso. Você ficar uns anos sem ter o melhor do mundo, quer dizer, é um só, aí não são craques. Não, mas o craque, o cara. O Brasil tem que ter o cara, eu acho. Mas ele citou o hiato de 10 anos. Isso que ele falou. É muito tempo para um país e para uma seleção como a brasileira, com os valores que tem, ficar sem ter um jogador, pelo menos, para brigar realmente pelo título de melhor do mundo. E o Brasil não tem já há 10 anos. Ao passo que a Argentina vem tendo constantemente com o Messi, e outros países vêm brigando aí, já tivemos Ibrahimovic brigando, sendo eleito, o próprio Cristiano Ronaldo, enfim. Então foi essa situação, por isso até naquele instante que eu fiquei em dúvida e falei que queria, né, até discutir um pouco mais essa situação do Marcelo. Ou ele foi muito inteligente para não entrar nesse cerne e de repente trazer algum tipo de problema, ou então ele foi muito inteligente para poder não responder essa pergunta. É isso aí, daqui a pouquinho você volta, viu, André? Sobre essa questão eu entendo o seguinte, Pasqueto. Se a gente for olhar 2002, por exemplo, naquela ocasião, entendendo até a pergunta do repórter, a gente tinha Rivaldo, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha no mínimo 3 jogadores, a gente tinha Roberto Carlos, que chegou a ser terceiro, segundo, tinha 4 ou 5 jogadores assim no top 10. No top 10 do mundo. Hoje é muito menos. Hoje é praticamente só o Neymar. É lógico que os outros jogadores da seleção brasileira eles são de alto nível? São. Mas não candidatos a melhor do mundo. Porque candidatos a melhor do mundo é quem? É Schweinsteiger, é Ribéry, é Cristiano Ronaldo, é Messi. E aí, nessa lista, só tem um brasileiro. Só tem o Neymar. Isso aí foi no ano passado. Esse ano é depois da Copa que dá pra ver, ué. O dia que tinha Rivaldo, Ronaldo, fenômeno, fulano, ciclano e beltrano, foi depois da Copa. Só porque o Brasil ganhou. Quem foi que iria ser o melhor do mundo era o goleiro que tomou o gol lá. Pois é, mas a pergunta do repórter foi justamente isso. No passado, não foi nem no futuro e nem no presente atual. Foi desse ato. Ele pegou de 10 anos, ele nem foi no cerne de agora. Ele nem questionou, ele nem criticou agora. Ele veio falando dos últimos 10 anos. O André volta daqui a pouquinho. No próximo bloco temos o Atlético, que sábado pega o Icasa, lá em Juazeiro do Norte. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp no 6296934800. Sábado, 9 da noite, em Juazeiro do Norte, o Atlético pega o Icasa. Eric Maravilha vem com as últimas informações.
O técnico Marcelo Martelotti mexe na equipe obrigatoriamente para o jogo deste sábado contra o Icasa em Juazeiro do Norte. Sem poder contar com 3 titulares, o zagueiro Adriano Alves e os meio-campistas Jorginho e Fábio Lima, os substitutos serão Lino, que volta para a zaga no lugar de Adriano. No meio-campo, Diogo Campos no lugar de Fábio Lima e Wagner Carioca no lugar de Jorginho. Sendo assim, com o time prontinho, o Atlético vai em busca de pelo menos 3 pontos para não ficar na zona de rebaixamento durante a Copa do Mundo. O pensamento nosso agora é em cima do Icasa, né, da vitória. É claro que a gente sabe que vai ser difícil, um jogo fora de casa, né, uma equipe que vai contar com o seu torcedor, e a gente espera que nesse jogo a gente possa, né, buscar a nossa vitória, pontuar, né, e depois desse jogo a gente vê como é que a gente vai estar no campeonato, mas a prioridade nossa é a vitória. Aí o Lino que volta, reforça a zaga do Atlético, Cleison? Reforça. Agora, eu gostei muito da participação do Adriano, achei que se encaixou bem na equipe atleticana, né? Se ele tivesse condições de continuar, o Lino ia ter uma briga muito dura. Por que ele foi expulso, o Adriano? Bobeira. Bobeira no finzinho? Foi bobeira, né? no finzinho do jogo. Tinha cartão amarelo, recebeu outro cartão. Fez uma falta, acabou recebendo o segundo cartão amarelo. Ele recebeu 2 cartões amarelos num período de 2 minutos. Ah, não. E aí foi expulso. O Jorginho e o Fábio Lima, Dante, mostraram um bom futebol contra o ABC, e a saída dos dois juntos é ruim demais para o Atlético. O Atlético tem um quarteto ali que são jogadores que realmente fazem um diferencial. É que todo time tem que ter, né, Pasqueto? Esse tipo de jogador que, além daquela luta, aquela garra, aquele negócio, ali do meio para frente tem que ter aquelas pessoas que fazem um diferencial com a qualidade técnica. Aí o Jorginho é um que tem feito, às vezes não faz, vira aquela confusão toda. Esse menino, o Fábio Lima. Toda hora eu esqueço o nome desse Fábio Lima. Não é bom lembrar demais não, porque quando lembra demais o nome dele, ele deita na sombra mas é bom saber que ele tem melhorado, que o Jorginho tem melhorado, o Juninho e o Viçosa. São os 4 jogadores que fazem um diferencial. O Atlético, na verdade, ele já está conseguindo ter um grupo para se dar bem. Se não atrapalharem... O Martelotti opta pelo o Diogo Campos, né? O Diogo Campos, a vida inteira dele foi atacante. Na verdade, ele começou como meia e depois ele foi Quando ele surgiu com o Hélio dos Anjos em 2011, atacante. O Hélio avançou mais, exatamente. Me lembro daquele Flamengo no Campeonato Atlético lá no Engenhão, 4-1 Atlético, ele como atacante arrebentando. Só que no Campeonato Goiano o Martelotti utilizou mais como meia. O próprio Martelotti falou disso, exatamente. Você sabe que o Martelotti mais gosta dele? O quê? É a colaboração na marcação também. A correria? A colaboração na marcação também. É por isso que o Martelotti o colocou no meio. Aliás, os outros técnicos todos, né, Cris? Ele falou isso. Esse que é o detalhe. E ele, assim, pelo menos na teoria, se a gente olhar no papel, o meio-campo do Atlético, com o Renan Foguinho, Marcos Vinícius, outro volante que é o Wagner Carioca, ele vai ter liberdade para jogar. Talvez nem precise fazer tanto essa correria para marcar, porque serão 3 volantes e ele na meia. Essa é a minha preocupação. Se ele ali sozinho de meia, ele dá conta de armar esse time. Levar a bola pro Juninho, pro Viçosa, essa deixar o Viçosa armação pertinho do gol para meter gol no Icasa. Essa é a minha preocupação. Essa armação que você está pedindo vai faltar. E aí? Joga que jeito? Fazer o quê? Você confia no Feltre e no Jonas? Confio. Eu confio em todos. O Jonas jogou bem, né? Eu confio nos jogadores. É uma maneira minha de ser também, né? Agora, que a categoria quem tem, quem não tem que partir para outra. É outro tipo de jogo, né? Vai ter que mudar o jeito de jogar o Atlético, Cleiton? Eu acho que por ser fora de casa, talvez não sinta tanto, porque normalmente jogando fora de casa, né, Dante, costuma-se fechar mais e partir no contra-ataque. A responsabilidade não é dele, né? Para partir no contra-ataque você precisa de velocidade. O Diogo Campos tem de sobra. Eu acho que, de repente, para deixar um jogador na cara do gol em velocidade, ele não vai ter tanta dificuldade assim. Isso pode até favorecê-lo. De repente, se esse jogo fosse um Serra Dourada e a obrigação de ter que armar, de lançar, se esse jogador aí, de repente ele teria mais dificuldade. Eu acho essa questão que o Cleiton levantou, ela é essencial. Fora de casa, a responsabilidade é do time de lá. Não, ainda mais que eles são 18º com 8 pontos apenas. Eles têm que dar o ar da graça, tem que ir pra cima. E aí é o momento do Atlético se aproveitar, né? Com certeza. E tentar surpreender o Icasa. Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Eu falo da Garoni, que é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos,
além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Imóveis. A Garoni Imóveis fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. O Diogo Campos, após a vitória de terça, confirmou que havia sido procurado pelo pessoal do Vila. Agora, com a entrada dele no time, imagino que o Atlético não vai liberá-lo assim facilmente, né? Acredito que se a diretoria do Atlético, por exemplo, consultar o Martelotti, dificilmente ele vai liberar o Diogo Campos para o Vila Nova. Será? Porque o Martelotti conta com ele, vai pôr ele para jogar, né? Conta com ele, assim, mas é para fazer parte do elenco, né? Não é aquela coisa... Sim, ele é reserva. Não é aquela coisa assim de... Né? Porque eu acho que um grupo, ele conta com jogadores ali que brigam. Agora, sempre que se puder colocar um diferencial ali dentro, cada vez que colocar, é o que falta no Vila, falta um diferencial. Não tem, custa ter... Que é o jogador que dá aquele empush. No Atlético a gente aposta muito no Fábio Lima, né? Mas ele não tem mostrado tem melhorado, né? Agora nos últimos dois jogos ele melhorou. Já tá pegando o ritmo que cobraram dele. E além do Fábio Lima, tem um outro jogador que quando joga, tá bem, meu amigo, dificilmente o Atlético perde, que é o Jorginho. Que ele não tem qualidade. São os quatro. Era do Vila, né? São aqueles quatro. Qualidade, foi pra Rapaz, vira e mexe, a gente volta no Vila. Não tem condição. O que vocês acham se o Goiás contratasse um atacante como Edmundo para dar dica como fazer gol? É que o Goiás tem o Beats, né, para ensinar o povo a como tratar com a arbitragem, contratar o Edmundo para ensinar a fazer gol. Se for só gol, tá beleza. E se o duro é ensinar o povo a fazer outras coisas. Não, exatamente. Se fosse fácil assim, meu amigo, todo time teria Cleison, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, né? Claro. Eu tava naquele aeroporto ali de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, eu e o Jaime Ramos. Aí Jaime! Jaime! Aí o Edmundo, assim, calça jeans, tênis preto, tranquilo, camisa Hering. Tava embarcando para São Paulo para fazer um jogo pela Band. Eu corri lá com o telefone, falei, Jaime, vem aqui, vamos bater uma foto ali. Falei, Edmundo, bate uma foto? Aí batemos a foto e tal, o Jaime perdeu a foto, não salvou, detalhe. E aí eu falei, Edmundo, volta pro Palmeiras. Isso tem o quê? 2 anos? Exatamente. Falei, volta pro Palmeiras, Edmundo. Volta fácil, faz isso para nós. Aqui, ó, um abraço para Rosana. Rosana, eu não posso ler sua mensagem, mas tem um detalhe. Se a gente não fizer isso aqui, o programa acaba, viu, Rosana? Então, um pouquinho de compreensão, querida. Rosana, nossa telespectadora. Boa noite a todos da mesa. Meu nome é William. Pasqueto, por mais que a torcida do Vila não aceite, será que não seria a hora do Vila Nova contratar um treinador que possa motivar o elenco? Tipo Hélio dos Anjos? Sou vilanovense e não consigo mais passar tanta vergonha. Boa noite. Boa noite, William. Deixa eu dar só um abraço para Rosana. Rosana, depois você entra no meu Facebook. Qual o endereço, Dante? Facebook Dante Keller. / Dante Keller. O Vila precisaria, nesse momento, de um cara motivador? O Vila precisa de uma intervenção. Intervenção é isso cirúrgica. Que o Vila precisa. Criar vergonha, documento, prestar conta. É isso que qualquer firma, qualquer coisa normal tem que ter. Prestar conta. Quem não prestou conta, preste. E quem da agora para frente, se não prestar conta, não vai prestar nunca. E aí? O Vila precisa... O Vila, na verdade, ele precisa mais de jogador hoje de qualidade do que de treinador, para dizer a verdade. Boa noite, PUC TV Esporte. Será que o Vila cai para a Série C de novo? Aqui é o Giovanni, do Jardim Petrópolis. Tá aparecendo, né, Giovanni? Por que o Vila Nova não consegue vencer uma sequer na Série B? Tem muito pecado para pagar, né, cara? Pecado, você sabe como é que é. Tem gente que pensa assim, pô, não, no futebol não. Futebol pode fazer o que quiser, negócio. Posso tapear os outros, comprar um carro ali por nada, aí Deus não mexe com esse negócio, não. Vem cá. Futebol, refeição, serviço, dia a dia, é apenas um detalhe da vida. A vida exige Deus. A vida exige responsabilidade. O que se faz é que se paga. O que o Vila fez, meu amigo, tem muita conta para pagar. É meio difícil. Um abraço para o Rômulo de Anápolis. Vamos para o último bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o André Isaac, direto de Teresópolis, na cobertura da Seleção Brasileira. Aqui, ó, uma pergunta do Júlio, filho do Tarzan. Araújo seria bom para o Vila ou para o Atlético? Seria. Para os dois, né? Seria, Cleison? Seria. Jogador de experiência, né? Jogador que tem qualidade para jogar uma Série B. Série A. O duro é o salário, né? Essa é a questão, viu, Dante? Quanto era que ele ganha lá hoje? No Goiás? Ele ganhava uns 100 pau, né? No Goiás era 140. Ah, Deus livre.
Mérito dele, né? Claro. Tiago do setor Bueno. Ô, Tiago, um abração pra você também. Acato sua crítica aqui, mas espero que entenda, viu? Senão não tem programa, Tiago. É a mesma coisa que eu falei pra Rosana também. Só mais uma mensagem aqui pra gente ir com o André. Boa noite, pessoal da PUC TV Esportes. Eu e meu marido, Rides, estamos assistindo. Mande um abraço especial para o Cleison. Será que o Vila cai para a Série C? O Tigrão tá correndo risco. Se for o Rides que eu conheço, né, de infância, um abração pra ele, torcedor do Goiás. Aqui, ó. Não colocou o nome, mas é uma certa injustiça com a gente. Vocês só falam do Vila. O Goiás lança a camisa e vocês falando do Vila. O Goiás joga e vocês usam o maior tempo pro Vila. Tá difícil assistir vocês desse jeito. Falamos do Goiás o primeiro bloco inteirinho. E quando o Goiás lançou a camisa, nós falamos da camisa aqui também, inclusive elogiamos. Vamos dividindo os assuntos aqui por bloco. O Goiás lançou a camisa que dia? Anteontem. Foi anteontem. Eu estava aqui, tem 2 dias que eu não... Foi, nós estivemos lá, fizemos matéria, saiu ontem também de novo. Falamos. Hoje abrimos o programa com o Goiás, falamos da molecada. É que a maioria das mensagens que vem é da galera do Vila. A não ser novamente que, aí não ser que ele esteja cobrando novamente a matéria da camisa, né? Não, mas já foi. Mas aí não dá, porque nós falamos 2 dias seguidos da camisa. Se fosse a matéria da apresentação do Cristiano Ronaldo, dava pra passar a semana inteira. Agora a matéria de camisa é uma vez e tá bom demais. Até porque o Goiás não tem nem patrocínio na camisa pra mostrar pra galera dele. Ô André Isaac, e aí, meu filho? Cadê você, André Isaac? E aí, Pasqueto? Tá tudo bem aí? Tô por aqui. André, tô hoje tranquilo, 100%. Hoje eu conversava com você sobre o amistoso aqui do dia 3 contra o Panamá. Panamá é bom, hein? Panamá. O Filipão pode poupar 4 jogadores para esse amistoso, André? Ainda não está confirmado, mas existe essa possibilidade, inclusive do Neymar não viajar. Do Neymar ficar treinando aqui em Teresópolis e de não embarcar para esse jogo. Outros jogadores são o Maicon e até a possibilidade do Oscar não viajar. Existe sim essa possibilidade e até no sábado o técnico Luiz Felipe Scolari vai definir os jogadores que viajam para Goiânia. O time embarca no domingo à noite do aeroporto do Galeão com destino a Goiânia e aí farão o treinamento da segunda-feira. Isso porque o Neymar veio de uma recuperação de uma contusão, jogou apenas 23 minutos depois que fraturou o pé. E também o Maicon, por exemplo, hoje ele saiu um pouquinho mais cedo do treinamento pela manhã. Também é outro jogador que está em recuperação e o Oscar também. Então existe a possibilidade de um ou outro jogador não viajar. Já recebi agora o comunicado da assessoria de imprensa da CBF e funciona mesmo, viu? A gente recebe aqui no Torpedo, no nosso telefone, recebe as informações. Amanhã treinamento em 2 períodos, 9h30 da manhã e 3h30 da tarde. E à 1h da tarde, entrevista com Davi Luiz e o William. Isaac, mais algum questionamento pro André Dante? Cleison? Ô André, essa situação aí desses jogadores não viajarem, hein, vai ficar ruim, hein? Porque a imprensa toda já mudou o discurso de aquele que era passar mel na boca, vir jogar em Goiânia, mas agora já está todo mundo elogiando. Se eles não vierem, vai ficar ruim, hein? Não, mas eu acho que a prioridade, né? A prioridade é a estreia da seleção brasileira. E esses jogadores vinham de recuperação de contusão. E não está confirmado que eles não vêm, né? Às vezes pode vir todos, porque vai ter treinamento, né? Podem ir todos, né, para Goiânia. Não há confirmação. Agora, não irão os jogadores que não estiverem 100%. Só quem estiver 100% vai para o amistoso contra o Panamá. E o mesmo acontece com o amistoso lá do Morumbi, o amistoso contra a Sérvia. Pelo que você está observando aí, André, nessa Copa do Mundo, quem que você acha que o Filipão, dessa galera que está na reserva hoje, ele vai utilizar mais? E vamos que a música subiu. Olha, é de se pensar ainda. A refletir. Tchau, André. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. 7h15 a gente está de volta. Valeu, Pasqueiro.